Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 2 de julho. Estamos na 13ª semana do Tempo Comum, iniciando o nosso mês, iniciando a nossa semana com a leitura orante da Palavra de Deus, começando bem o nosso dia meditando a Palavra, deixando que ela trabalhe o nosso coração. Vou relembrar aqui os passos da nossa Lex Divina. Primeiro a gente lê a Palavra e a gente pergunta, o que a palavra diz? O que está dizendo o texto? O que aquela escritura está dizendo neste dia? Depois vamos para o segundo passo, que é perguntar o que Deus quer me falar com essa palavra. O que Deus quer me dizer através da primeira leitura, do Salmo, do Evangelho? O que o Senhor quer falar ao nosso coração? Depois o terceiro passo é a oração. Eu vou rezar com essa palavra. Eu vou rezar com essa leitura de hoje. Eu vou dar graças, eu vou confiar, eu vou suplicar. Dependendo da leitura, qual é a tua oração deste dia? Qual é a minha oração para com Deus através do verbo da sua própria palavra? Depois o quarto passo da nossa Lex Divina, que é a contemplação. Você vai escolher uma frase, um versículo da leitura e vai dizer, essa palavra hoje ela inflama o meu coração. Essa palavra hoje vai me acompanhar ao longo do dia. Todas as vezes que eu estiver ali nos afazeres da vida, eu vou lembrar. O Evangelho de hoje nos traz essa palavra. Ou a primeira leitura de hoje nos traz essa frase. O Salmo que eu quero guardar, esse refrão, essa estrofe do Salmo. E o último passo é a resolução. O que é que eu decido viver a partir da palavra? O Senhor me chama a uma conversão, o Senhor me chama hoje a viver o perdão, o Senhor me chama hoje a ter paciência, o Senhor me chama hoje a ser resiliente, o Senhor me chama hoje a agir, a tomar uma atitude. Qual a resolução que você é chamado a viver neste dia? Então, esses são os passos da Lex Divina que você é convidado a viver dia após dia. Depois, não esquecer que nós não vivemos a palavra só para nós. Somos convidados a lançar as sementes do verbo. Então, na sua lista de transmissão, você vai divulgar o link dessa Lex Divina e vai fazer com que outras pessoas também bebam desta graça, também desejem a cada dia meditar a palavra de Deus. E assim você também divulga o Carisma Sementes Verbo, a nossa comunidade torna um colaborador, um evangelizador da missão. E por último, você vai escrever no comentário do vídeo a sua ação de graças, qual é a palavra que transpassa teu coração. E eu quero também fazer um convite já no início da nossa Lex Divina. É que amanhã vai iniciar em Palmas, Tocantins, na nossa casa-mãe, o Festival das Famílias. E você é convidado a participar conosco, a viver um final de semana diferente. Julho é mês de férias, então aproveita, reúne toda a família e vem beber conosco desta graça. Então, começando na quarta, terminando no domingo, teremos uma programação recheada. Desde as Santas Missas e a Eucaristia Diária, a palestras específicos para cada idade, para os avós, os pais, para os jovens, os adolescentes, para as crianças, uma programação específica para a criançada. Teremos também momentos artísticos com musical Cairóis, comédia musical com a Dududinha, que vai estar conosco. Teremos o show das Sementes do Verbo, teremos uma orquestra, e tantas atividades que serão proporcionadas nesse festival. Então, não deixe de participar. Você que é da região do Tocantins, que tem a oportunidade de viver esse tempo de graça, aproveita. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, ver os pacotes que estão disponíveis e beber desta graça, desse tempo em família que a comunidade de Sementes do Verbo propõe para você viver. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, retirada da profecia de Amós. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos, que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa. Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor quem fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor.
Por isso, assim te tratarei, Israel. E porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com teu Deus. A profecia de Amós hoje é muito firme, né? Amós que vai nos mostrar que nada é feito sem a intervenção, sem a vontade de Deus. E aí ele vai dizer, não há nada que não tenha sido o Senhor Deus que tenha revelado o seu plano aos seus servos. Então o Senhor, ele tem um plano, uma promessa para cada um de nós. E nada é feito sem a vontade de Deus, mesmo as situações mais difíceis. Às vezes a gente vai dizer, mas por que Deus permitiu? Deus tem uma pedagogia que às vezes nós não compreendemos. E que muitas vezes o Senhor nos permite passar por certas provações, certas dificuldades. Mas a leitura de hoje vai dizer, nós devemos estar preparados para prestar justa conta com Deus. Então, todos nós iremos prestar conta das nossas falhas, né? Das nossas fragilidades, do nosso pecado, daquilo que nós ferimos o coração do Senhor. Mas não devemos ter medo, porque o Senhor é um Deus justo, mas é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. Deus é um pai com coração de mãe, que ama cada um de nós e que cuida dos teus filhos e que deseja cada vez mais nos amar. O salmo de hoje é o Salmo 5. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestai o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltado, reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Então, na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Então, deve ser essa a nossa oração. Senhor, na tua justiça, guia-me. Passa à frente, conduz-me, porque tu és um Deus a quem sabe e conheces tudo. E o Senhor, ele não deseja que permaneçamos no erro, permaneçamos no pecado, mas ao contrário, o Senhor, ele detesta aqueles que praticam a iniquidade. Né? O Senhor, ele detesta o perverso e enganador. Então, de fato, peçamos essa bondade, esse coração reto. Peçamos ao Senhor de proclamar, né, a sua justiça e que com respeito nós o adoremos, diz o salmista, né? Com respeito vos adoro. Eu, porém, por vossa graça generosa, peço para entrar em vossa casa. Então, peçamos ao Senhor também de entrar na morada do coração de Deus nesse dia e que não tenhamos no nosso coração a maldade e o mal. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o evangelho de hoje, já lemos ele há 2 semanas atrás, vai de novo relatar Jesus que está na barca, ali com os discípulos, né? E os discípulos que não querem acordar o Senhor, mas que diante da tempestade se veem apavorados e vão acordar, suplicar o Senhor com medo. E Jesus que vai mostrar a sua autoridade. E eles vão se questionar, quem é este que até o mar e o vento obedece? Então, Jesus que vai dar uma lição a eles, porque vai dizer, esses homens têm pouca fé, né? E que hoje o Senhor também quer dar uma lição a cada um de nós, dizer, onde está a nossa fé? Nós desesperamos diante da tempestade, diante do mar e do vento da nossa vida que sacode. Devemos ter fé de que o Senhor é esse Deus que passa à frente e Ele tem o poder, se nós confiamos nele, de acalmar os ventos e o mar da nossa alma, da nossa vida. Então, que neste início de semana, nessa terça-feira, peçamos ao Senhor essa graça, dessa confiança renovada, sabendo que o Senhor ele não dorme, ao contrário, Ele está conosco permanentemente e Ele está sempre a vigiar e a cuidar de cada um de nós. Tenhamos uma bela terça-feira, um bom início de semana, com o coração cheio de gratidão, iniciando esse mês de julho, esse mês de férias, esse mês em que somos convidados a reunir a nossa família e juntos vivermos um tempo em Deus. Tenhamos uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.
Hoje é dia de fazer um convite especial. Vocês já sabem, devemos ter um tempo juntos em família, um combo muito interessante. E que convite seria esse? Festival de famílias na presença de Deus com as sementes do Verbo. Um tempo muito interessante para todos os kids e teens. Com espetáculo para jovens e muito mais. Shows para toda a família. Dos dias 3 a 7 de julho. E Palmas, Tocantins. Para todas as famílias. Vamos!